Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Fineias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele por genealogias se contaram até 150 homens. Dos filhos de Pote-Moabe, Elionei, filho de Zeraías. E com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel. E com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas. E com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias. E com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael. E com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel. E com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias. E com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Elnatã, que eram sábios. E dei-lhes mandado para Ido, chefe, no lugar de Casifia. E lhes pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus, no lugar de Casifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali Filro, do Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, 18. E a Asabias e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos netineus, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, e o ouro, e os utensílios, que eram a oferta para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, e os seus conselheiros, e os seus príncipes, e todo o Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro. E 20 taças de ouro de 1000 daricos, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como o ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos maiorais dos sacerdotes, e dos levitas, e dos príncipes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, e do ouro, e dos vasos, para trazerem a Jerusalém,
a casa de nosso Deus. E partimos do rio de Ava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. E no dia 4 se pesou a prata, e o ouro, e os vasos, na casa do nosso Deus por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias. E com ele estava Eleazar, filho de Finaias. E com eles, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo. E todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel: 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus.